Terminou na Bolívia, o Botafogo perde para o Nacional Potosí no jogo de ida da primeira fase da pré-Libertadores por 1-0. Um jogo que é completamente irreversível para o Botafogo aqui no Newton Santos. Eu tenho praticamente certeza e praticamente cravo aqui para vocês que o Botafogo vai se classificar para a próxima fase da pré-Libertadores, porque pelo que eu vi hoje desse time do Nacional Potosí, ganhou o jogo, beleza, poderia até ter marcado mais gols também no Botafogo, mas pelo que a gente percebeu hoje, com certeza você que também que assistiu o jogo teve a mesma percepção que eu, o Botafogo vai vencer com muita facilidade aqui no Newton Santos o Nacional Potosí. Porque eu não cravo 100% de certeza, é porque, cara, é futebol, né? Pode ser que o Botafogo finalize 1 milhão de vezes aqui no Newton Santos contra o Nacional Potosí, a bola pega na trave, o goleiro faz defesas espetaculares e que o Botafogo não consiga classificação. Mas, seguindo o ritmo normal das coisas, pela qualidade técnica das duas equipes, pela organização tática das duas equipes, em condições normais de jogo, o Botafogo vai vencer, e eu me arrisco até a dizer que o Botafogo vai vencer com a goleada aqui o Nacional Potosí. Mas volto a repetir, é impossível a gente cravar, mas pela fragilidade técnica que a gente pôde observar do time boliviano, o Botafogo tem muitas chances de avançar para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Vamos falar sobre a abordagem defensiva do Botafogo. Hoje o Botafogo do Martin Anselmi marcou muito mais no 5-4-1. Ele fazia uma linha de 5 atrás, baixando seus dois alas para fazerem parte dessa última linha, e ele fazia uma linha de 4 no meio de campo, com o Montoro, ele tinha o Newton, ele tinha o Wallace Davi, que hoje fez sua estreia como titular do time do Botafogo, e o Barreira fechando pelo outro lado. E ele deixou o Matheus Martins como esse centroavante mais móvel para aproveitar o espaço deixado nas costas da última linha do Nacional Potosí. Ele já tinha uma ideia que a equipe boliviana viria para cima com um ímpeto muito forte e que correria riscos lá atrás, como aconteceu. O Botafogo hoje só não venceu esse jogo porque aproveitou mal as oportunidades que teve. Pega aí que o Botafogo teve, sei lá, 7 chutes, se eu não me engano, nessa partida. Todas as finalizações do Botafogo nesse jogo geraram perigo contra o gol do Nacional Potosí. O Matheus Martins, ele pega uma bola que exemplifica muito isso que eu falei para vocês. A estratégia do Anselmi: marcar bem, compacto, tentar evitar ao máximo dar chances de gol para o adversário. E quando você pegar essa bola, você explorar essa linha alta do adversário. E foi em um lançamento do Alexander Barbosa que ele deixa o Matheus Martins cara a cara com o goleiro do Nacional Potosí. E aí a gente até pode falar, ele estava cansado, altitude. Eu já acredito que não. Eu acho que foi mais realmente o erro do gesto técnico do Matheus Martins nesse lance, acaba finalizando para fora. É algo que vem funcionando no Botafogo, atrair o adversário, explorar linha alta nas costas com esses lançamentos, principalmente do Alexander Barbosa, que tem lançado muito bem, mas em breve o Botafogo vai ter novamente o Danilo, o Medina, que são jogadores também que vão ter essa qualidade no passe, porém o Botafogo vai precisar trazer um centroavante. E eu sempre falei aqui com vocês, desde que o Botafogo contratou o Anselmi, ele gosta de ter um centroavante? Gosta, mas esse centroavante precisa ser também móvel, um cara de velocidade e que sobretudo faça gol. Não adianta nada você ter um centroavante que se movimenta bem, que ataca bem as costas da última linha, faz um movimento de ruptura, como fez o Matheus Martins, mas que acaba concluindo mal a jogada. E a gente até entende que o Matheus Martins não é centroavante de origem, ele é um extremo que está jogando de centroavante improvisado pelas possibilidades que o Botafogo entrega hoje para o seu técnico de elenco. Então o Botafogo teve essa grande oportunidade. O Botafogo vai ter mais finalizações perigosas ainda no primeiro tempo. Tem chute do Newton. O Botafogo tem algumas bolas assim que muito por acabamento de passe no último terço que acaba não saindo, uma chance também clara de gol. E a grande oportunidade realmente de gol do Botafogo, assim, se tu pegar na partida como um todo, acontece com o Álvaro Montoro. Um lance que o Vitinho tem a liberdade para subir para o campo de ataque, isso porque o Nacional Potosí marcava com muita pouca gente, então geralmente o Botafogo ou até tinha lances que estava com superioridade numérica no ataque, ou lances que estava em igualdade numérica no ataque. Então o Botafogo sempre tinha essa possibilidade do jogador ter a calma de levantar a cabeça, de mapear e de escolher bem a jogada. O Vitinho escolhe o passe no Montoro, essa bola dá uma quicadinha antes que pode ter atrapalhado a finalização dele, mas não é desculpa, né? O jogador da qualidade do Montoro tinha que ter feito o gol. Mas antes desse gol perdido pelo Montoro, que acontece já na segunda etapa, o Nacional Potosí, com 1 minuto no segundo tempo, consegue fazer o gol em uma jogada de bola
parada. A bola parada decide jogos no futebol e eu falo isso muito aqui com vocês. E hoje a gente nem pode colocar na conta do Léo Link ou de algo assim mais do tipo. É claro que o jogador ganha a disputa do Bastos, mas é uma jogada ensaiada do Nacional Potosí, mérito para eles. E demérito, claro, a marcação do Botafogo poderia ter sido melhor? Poderia, mas tem toda a questão da altitude. Tu vê que essa bola, quando é cruzada, a velocidade que ela vem e a velocidade depois do cabeceio, cara, é muito difícil de você conseguir obter esse tempo de bola. Então o Nacional Potosí tentou e conseguiu se aproveitar disso na maior parte do tempo do jogo. Essa questão da altitude, finalização de média e longa distância, lançamentos longos também, quando eles acertavam, eram bolas muito rápidas. E o Nacional Potosí no segundo tempo tentou alargar essa última linha do Botafogo. Como o Botafogo vem com a linha de 5, o Botafogo tem uma boa amplitude fechando os espaços. Ocupava bem esses espaços. E aí no segundo tempo o Nacional Potosí conseguiu abrir um pouco mais essa defesa do Botafogo, puxando mais o Alex Telles, puxando mais o Vitinho com os extremos mais colados na linha lateral, e sobrecarregando muito essa última linha do Botafogo em vários momentos. Era uma tentativa do Nacional Potosí desde o primeiro tempo, colocando muitos jogadores nessa última linha. Só que aí a consequência disso era a exposição que eles sofriam contra-ataques. Era um time extremamente ofensivo, os laterais atacavam, os meias subiam, os volantes, e muitas vezes só ficava 2, 3 jogadores lá atrás para situações de mano a mano contra o ataque do Botafogo. É que o Botafogo não foi feliz nas finalizações, mas teve N possibilidade de pelo menos fazer um gol, e no ruim do ruim sair pelo menos com um empate. Mas futebol é assim, cara, tem dia que você cria, que teu melhor jogador perde gol, e que o adversário consegue concluir bem as oportunidades que teve. O Nacional Potosí também teve outras possibilidades de gol, mas assim, o Botafogo conseguiu sair vivo desse confronto. E quando eu falo que o Botafogo sai vivo, é que o Botafogo vai jogar para fazer um placar maior aqui no Newton Santos. Um 2-0 já classifica o Botafogo. E eu acho muito difícil o Botafogo não fazer 2 gols nessa equipe do Nacional Potosí pela qualidade técnica dos atletas. É óbvio que vai ser outro jogo no Newton Santos, e o time deles vai vir fechado, vai vir com a sua linha baixa, vai tentar explorar no máximo contra-ataques, mas mesmo assim o Botafogo tem material humano para passar por cima dessa equipe da Bolívia e se classificar para a próxima fase. A próxima fase, provavelmente o Botafogo vai ter um confronto mais equilibrado contra o Argentino Júnior ou contra o Barcelona de Guayaquil. São 2 adversários bem mais qualificados do que o Nacional Potosí, mas eu não vejo o Botafogo com riscos de ser eliminado. Só um ponto que eu acho que o Botafogo poderia ter feito melhor nesse jogo hoje, é o Botafogo minimizar esses erros, né? A gente viu o Botafogo errando em saída de bola com o Matheus Ponte em alguns momentos. Eu acho que o Botafogo poderia ter errado menos nesse jogo, e talvez se tivesse errado menos individualmente, seus jogadores poderiam ter saído com um resultado muito melhor. E agora tá, quem sabe, até mais tranquilo, né? Se o Botafogo sair de lá com 0-0, um simples 1-0, já classificaria o Botafogo aqui no estádio Newton Santos. Mas essa foi minha impressão sobre a partida. Analisar cada jogador individualmente é difícil, porque é uma situação completamente diferente. Então não dá pra gente analisar o Léo Link, não dá pra gente analisar tanto o Alexander Barbosa, que a gente já sabe que é um zagueiro de extrema qualidade, o Bastos, o Matheus Ponte na zaga teve alguns moles, né? O Vitinho, eu acho que hoje fez um jogo bem interessante na questão física, que é algo que o Vitinho sobressai, né? Um cara que aguenta bastante essa coisa de ir ao ataque, de voltar. O Vitinho se sobressaiu nisso. O Alex Telles foi um lateral mais posicional, até mesmo porque ele não tem essa característica também do fôlego, então o Botafogo utilizava mais o lado direito para atacar. O Barreira fez primeiro a função de meia direita, depois ele baixa para ser volante, depois acaba sendo substituído. O Wallace Davi fez a sua estreia como titular do Botafogo, também é difícil a gente avaliar. É um jogador que ajudou na marcação no meio de campo, tanto ele como o Newton, né? O Botafogo sem o Danilo sente muito a falta desse jogador de mais qualidade, mas foi com um time mais físico, pelo menos hoje, contra o Nacional Potosí. E a gente teve o Matheus Martins, que se movimentou bem, mas que não fez os gols. O Kadir, que entra brigando ali no segundo tempo. O Vidal quase não pega na bola, mas não foi uma atuação horrorosa do Botafogo, apesar do time, chegou a 6 derrotas consecutivas. É péssimo, é horrível, nenhum torcedor gosta de perder esse tanto de jogos seguidos. Mas eu acho assim, o Botafogo, por mais que não pareça pelos resultados, tem um sistema de jogo bem definido, e eu acho que o time tem tudo para fazer um ano, assim, eu diria para vocês, se não é um ano que o Botafogo entra como favorito para conquistar os títulos, pelo menos fazer um ano tranquilo de 2022. O Botafogo tem elenco para isso e tá buscando até se reforçar nessa reta final de janela de transferências. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Lembrando que em jogos de Conmebol Libertadores eu vou passar o mínimo de lances possível, porque a Conmebol não deixa a gente passar aqui os melhores momentos. É muito complicado, vocês sabem. Então eu vou
colocar só alguns lances pontuais, alguns detalhes táticos pra vocês, pra não deixar passar em branco. E é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ficando nessa, abração do frentista com nós. Fui.